Oi galera, tudo bom? Voltamos para mais uma aula de Geografia Física para tentar ajudar você a tirar aquele notão no Enem. Então hoje a gente vai falar sobre os agentes externos da Terra, dando um foco aí especial nos fenômenos do intemperismo e da erosão, tá? Presta atenção, pega o caderninho, anota tudo. Já te falei, isso daqui não é uma série do Netflix, apesar de eu ter essa carinha de Angelina Jolie. Pesado, né? Enfim. Então, vambora, vamos prestar atenção, vamos gabaritar essa prova, beleza? Geografia na cabeça e amor no coração. Nossa, brega, né? Brega. Aproveita, nunca pensei que eu fosse chegar nesse ponto na minha vida, mas dá uma curtida se gostar, né? Se inscreve na página se quiser. É isso, tá? Então vamos pra aula que é o que interessa, vamos parar com essa lenga-lenga que eu já tô ficando até sem graça. Beijo! Bom, galera, se na aula passada a gente falou bastante sobre os agentes internos da Terra, que são aqueles que dão origem ao relevo terrestre, agora a gente vai tratar dos agentes externos da Terra. A gente vai ver as funções deles, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre uma ciência que estuda esses agentes com mais profundidade, que é a geomorfologia, e a gente vai ver as principais consequências da atuação desses agentes externos para a transformação do relevo terrestre. Então, vamos embora. Antes de mais nada, o que é essa ciência que eu acabei de comentar, que ela é fundamental para a gente entender os agentes externos? Ela se chama geomorfologia, tá? Geo vem de terra, morfo vem de forma e logia vem de estudo. Então, tem a ver com os estudos da forma da Terra, tá? Ela vai ser responsável não só pelo estudo das formas, mas também dos processos que ocorrem na superfície terrestre, beleza? E assim, se os agentes internos mais relacionados à geologia, eles vão dar origem às formas terrestres, os agentes externos ou exógenos, eles vão transformar, eles vão modificar, eles vão esculpir essas formas, o relevo terrestre, tá? Então, eles vão transformar rochas, eles vão erodir os solos e vão transformar a aparência do relevo. Os principais agentes externos que a gente tem, ou exógenos, são a temperatura, o vento, a água. Essa água pode vir de diversas origens, tá? Pode ser da chuva, dos rios, dos oceanos, das geleiras. Então, como vocês podem ver, essa água ela pode estar em mais de um estado, tá? Não só necessariamente no estado líquido. Os animais, o próprio homem pode ser um ser, pode ser um agente considerado transformador do relevo, tá? Só que esses agentes, para eles transformarem o relevo, eles acabam tendo que estar associados à prática e à ocorrência de dois fenômenos muito importantes para essa transformação, que são o intemperismo e a erosão. Antes de mais nada, é um erro gravíssimo que eu vejo de forma recorrente, tá? Os alunos costumam achar que intemperismo e erosão são sinônimos. Não são. São processos que muitas vezes vêm associados. Mas o fato deles virem associados não significa que eles são a mesma coisa. Uma outra coisa importante é que a gente costuma segmentar os conhecimentos até de forma bem separadinha mesmo, como se os conceitos estivessem em caixinhas, para deixar mais didática a forma de ensinar. Mas, no final das contas, se eu falo de dois processos associados, é óbvio que, em algum momento, vai ter uma linha muito tênue entre o que é o intemperismo e o que é a erosão. Mas vamos tentar distinguir isso para vocês de forma que vocês entendam isso com bastante clareza, porque é muito comum os alunos criarem um cavalo de batalha para uma coisa que é relativamente tranquila, tá? E recorrente em provas de vestibular. O que é o intemperismo, tá? O intemperismo, ele vai ser o processo de transformação, desagregação, decomposição, fragmentação sofrido pelas rochas na superfície terrestre. Então, vocês lembram daquele agregado sólido de minerais que a gente chama de rocha? Em algum momento,
por conta da atuação dos agentes externos da Terra, essas rochas elas podem acabar sendo destruídas, transformadas, desagregadas e liberarem sedimentos, tá? Só que essa transformação ela pode ocorrer de diversas formas. Na verdade, existem 3 tipos básicos de intemperismo: o químico, o físico, o biológico. O químico ele vai ter a ver com a quebra da estrutura química da rocha, tá? Então, tem a ver com o processo de decomposição, uma alteração mineralógica da rocha, da sua composição química. O intemperismo físico, ele vai ter a ver com fragmentação, quebra, fratura, desagregação, liberação de sedimento, beleza? E o intemperismo biológico, como eu disse, ele vai depender da ação dos seres vivos, que vão desagregar ou ajudar a desagregar ou até mesmo a decompor, a alterar a mineralogia de uma rocha, tá bem? Mirelle, esses 3 tipos de intemperismo, eles ocorrem de forma regular em todos os ambientes terrestres? Claro que não. Existem áreas que vão ter predominância de intemperismo químico e vão ter outras que vão ter predominância de intemperismo físico, tá? A nível de prova, para vocês que estão aí no ensino médio, os tipos de intemperismo mais recorrentes e que são mais relevantes são o químico e o físico, tá? Até porque, no final das contas, a gente pode falar do biológico associado ao físico e do biológico associado ao químico. Então, a diferença, esses 2 primeiros são bem mais relevantes. Agora, vamos entender um pouco onde ocorre mais intemperismo químico e onde ocorre mais intemperismo físico. O intemperismo químico, gente, ele vai estar muito associado às regiões da superfície terrestre que tem clima úmido. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que a água é o solvente universal. Tá, Mirelle? E aí? Se a água é o solvente universal, gente, a maior parte das reações químicas, elas precisam de água para acontecer. Se você tem uma área de clima muito seco, você não pode falar que o intemperismo químico ele vai atuar nessa área de forma muito intensa, tá? Então, a primeira coisa importante que a gente pode destacar é que as zonas úmidas de índices pluviométricos constantes e elevados vão ter muito intemperismo químico, tá? Que é esse intemperismo que vai alterar a mineralogia da rocha. Tudo bem? Qual a importância da alteração da mineralogia da rocha? A próxima matéria que a gente vai ver é solos, tá? E vocês vão perceber que todo o solo se origina de uma rocha, do processo de decomposição, de alteração, de pedogênese. E esse processo de pedogênese, pedo, solo, gênese, origem, tem uma relação estreita com o intemperismo. Então, quando você tem o intemperismo químico muito aguçado, muito relevante, muito atuante numa determinada rocha, ele vai ajudar na diferenciação dessa rocha em horizontes ou camadas, tá? Que é o que vai gerar profundidade e desenvolvimento dos solos. Por outro lado, se a gente está falando de uma área de clima mais seco, uma área árida, tá? Com índices pluviométricos menores, a gente, ou irregulares também pode ser, a gente percebe que as rochas, elas têm uma menor influência do intemperismo químico. Então, isso significa que elas vão sofrer mais alteração física, principalmente por conta da amplitude térmica, ou seja, da variação da temperatura. Durante o dia está muito quente, à noite está muito frio, por conta da falta de água na atmosfera, tá certo? Não é à toa que o solo dos desertos é um solo tão craquelado, tá? Aquele solo todo rachado, que é característico de ambiente seco, árido. Tudo bem? Esse gráfico que vocês estão vendo aí, gente, ele é um gráfico extremamente importante vestibular. O Enem ele já cobrou esse gráfico umas 2 vezes, pelo menos. Ele é muito recorrente. O que ele está mostrando para vocês? Em áreas que tem uma precipitação elevada, a gente pode ver uma diferenciação maior do solo. Por quê? Pelo que eu acabei de explicar, que é uma atuação mais relevante do intemperismo químico.
Por outro lado, quando a gente vê uma área desértica, a gente percebe que o solo ele acaba não se diferenciando tanto em estruturas ou camadas, ele não acaba não ficando tão profundo e tão desenvolvido. Por quê? Pouca oferta de água, maior atuação do intemperismo físico, consequentemente, solos menos profundos, rasos, craquelados e pouco desenvolvidos. Essa parte que eu acabei de explicar, eu queria que vocês dessem bastante atenção. Então, se vocês não entenderam até aqui, nem avança. Volta, assiste de novo esse slide para poder dar continuidade. Porque isso aqui é assim, o que tem de mais importante, tá? De toda a aula. Então, vamos embora. E a erosão, Mirelle, o que é? Se a gente já entendeu que o intemperismo tem a ver com a alteração física ou alteração química da rocha, o que a erosão vai fazer? Se você tem um material que foi intemperizado, se você tem um sedimento que foi desagregado da rocha, é mais fácil você transportar um sedimento do que uma rocha, certo? Então, a erosão nada mais é do que o transporte de sedimento, tá? É só isso. Ele pode ser transporte rocha também, mas se a gente tiver que arrumar um sinônimo para a palavra erosão, a gente vai falar que erosão é transporte. E aí, ela vem associada tanto ao processo do intemperismo, que é o que vai ajudar na desagregação do sedimento, tá? Que vai ser mais fácil de ser transportado, quanto no processo de sedimentação, ou seja, de acúmulo desse sedimento numa área rebaixada do relevo. Essa sedimentação a gente também pode chamar de deposição. Então, olha aqui o esquema que vocês têm abaixo. O intemperismo, ele vai alterar as rochas física e quimicamente. A erosão, por sua vez, ela vai carregar as partículas produzidas pelo intemperismo, tá? No número 3, a gente continua vendo esse processo erosivo por meio da água, das geleiras, do vento, para as partes mais baixas do relevo. E, por fim, no número 4, a gente tem a deposição ou sedimentação, como eu falei para vocês, que vai fazer com que as partículas, os sedimentos, eles se assentem nas partes mais deprimidas do relevo. Beleza? Então, erosão, transporte. Show? Segue o baile. Tipos de erosão. Da mesma maneira que tem tipo de intemperismo, também tem tipo de erosão. Só que agora, o que você vai ter que entender? Que existem alguns agentes, que são aqueles agentes transformadores do relevo, que eles podem transportar material. E a gente vai começar falando da chuva, que é um agente muito importante, tá? A erosão que é feita pela água da chuva, ela também pode ser chamada de escoamento superficial. Gente, escoamento superficial não é uma palavra bonita para eu parecer inteligente para vocês não, tá? Escoamento superficial é um conceito e ele é muito importante. Por quê? O sedimento transportado em uma encosta pela água da chuva, ele vai ser transportado por um processo chamado de escoamento superficial, que é um dos conceitos relacionados à erosão pluvial, beleza? A intensidade desse transporte, desse escoamento superficial, ele vai variar de acordo com a inclinação. Por quê? Porque se você tem uma área que é mais íngreme, consequentemente, a água da chuva ela vai descer com mais velocidade, e se ela desce com mais velocidade, ela vai acabar tendo uma maior capacidade de transporte de sedimentos, tá? E óbvio que isso vai influenciar, que também vai influenciar nesse processo de transporte, a intensidade da chuva. Porque se você tem uma chuva de baixa intensidade, né? Se você tem 4 gotinhas caindo, não vai interferir, não vai gerar um grande deslocamento de material. Mas se você tem uma chuva muito intensa, numa área de encosta, essa encosta está desmatada, então não tem uma vegetação que ajude a sustentar o solo com a sua raiz. Também não tem uma vegetação para cobrir o solo. Tudo isso vai favorecer a intensificação da erosão pluvial. E é aí que eu quero que vocês prestem atenção num outro fenômeno importante que ocorre dentro da erosão pluvial, que é o que a gente chama de efeito splash. O que é esse efeito splash, que tem esse nome engraçado?
quando a água da chuva ela bate no solo nu, esse solo está desprotegido, tá? Ele não tem cobertura vegetal, e aí a água da chuva ela bate tantas vezes, a gota bate tantas vezes sobre o solo, principalmente se é aquela gota grossa de chuva de verão, sabe? Ou que a gente chama de chuva convectiva, que ela vai acabar desagregando o solo, sabe? Aquela parada de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ela bate, tem uma hora que ela começa a desagregar os sedimentos. E aí, quando ela desagrega os sedimentos, o que ela vai fazer? Ela vai, como a gente está vendo aí, é uma encosta, ela vai ajudar a carregar, vai ajudar a intensificar o processo de escoamento superficial, tudo bem? Só que, a partir do momento que você tem uma maior cobertura vegetal, as raízes vão ajudar na absorção da água, então no processo de infiltração. Fiquem ligados, presta atenção. Se você tem uma infiltração maior, o que é infiltração na tua casa? Que te deixa desesperado. Quando a água está entrando na parede, certo? Então, se está infiltrando água no solo, é porque a água está entrando no solo. Se ela está entrando no solo, significa que ela está escoando pouco, porque ela não tem como escoar muito e infiltrar muito. Ou está acontecendo muito uma coisa, ou está acontecendo muito outra. Mirelle, o que é melhor? Se você tem... como eu acabei de falar, a cobertura vegetal, e essa vegetação ela está absorvendo a água da chuva, você vai ter menos transporte de sedimento, tá? Além do mais, dependendo da vegetação e da largura das folhas, como eu também já disse, isso vai proteger o solo desse efeito splash, beleza? Uma outra coisa que contribui, gente, diretamente para esse tipo de erosão são as construções irregulares. Por quê? Você já tem uma área que tem um relevo íngreme, que está desmatado, que está tendo uma chuva intensa, e ainda tem casas que são pesadas, porque casa é um troço pesado, construídas de forma irregular. Quando chove com grande intensidade, o solo ele simplesmente fica plástico e ele desliza. E é por isso que a gente tem aqueles movimentos de massa e que causam aqueles acidentes gravíssimos, morre um monte de gente. Aqui no Brasil, isso ocorre com uma certa frequência, principalmente no final do verão, quando tem aquelas chuvas mais intensas, as famosas águas de março. Então, é isso. Prestem atenção na erosão pluvial, porque ela é uma erosão muito importante. Ela cai com regularidade no vestibular, abordando não só as questões físicas, mas também as questões socioeconômicas, porque quem ocupa essas áreas de encosta, principalmente essas ocupações irregulares, são as pessoas, né, a parcela da população que tem um menor poder aquisitivo, beleza? Só mais uma pergunta que é recorrente em sala de aula. Mirelle, mas pode ocorrer um deslizamento, um movimento de massa, caso não tenha construção irregular? Claro que pode, tá? Essa erosão pluvial, ela não depende de construção irregular para acontecer. Ela acontece, inclusive, com frequência, com constância. Quando chove, você tem essas características, você tem transporte de sedimento. A questão é qual a intensidade do transporte de sedimento e o que você pode fazer para tentar amenizar isso e para não ameaçar, principalmente, vidas humanas e degradar o meio ambiente. Bom, a gente também pode falar da erosão fluvial, que é a erosão feita pela água do rio, tá? Os rios, eles são grandes agentes erosivos que vão cavando o relevo por onde eles passam, tá? A gente não tem ideia do potencial erosivo do rio, ele é gigantesco, beleza? Dá uma olhada nisso daqui. Ninguém acredita, né? Mas esse cânion, por exemplo, ele foi cavado por um rio. A gente fala, nossa, como assim? Pois é, imagina. Mas, óbvio que isso não é do dia para a noite, tá, galera? Isso é um processo que demora um tempo bastante considerável. E, como vocês podem ver, os sedimentos eles podem ser transportados de diversas formas pela água do rio. Pode ser transportado por rotação, por arrastamento, por dissolução, mas vocês não precisam se preocupar com esses detalhes, tá? Eu quero só que vocês tenham noção de que os rios eles também têm um grande potencial erosivo.
A gente pode falar da erosão eólica, tá? A erosão eólica, ela vai ter a ver com o transporte de sedimentos por meio dos ventos, tá? Da força dos ventos. E aí existem algumas formas de relevo que são bem características, como, por exemplo, os inselbergs. Vale ressaltar que a erosão eólica ela vai ocorrer principalmente em áreas de clima mais seco, clima mais árido, tá bem? E aí as dunas, se vocês já foram, por exemplo, em Cabo Frio, vocês já viram dunas, certo? São aquelas areias bem fininhas que são transportadas pelo vento. E os inselbergs são formas residuais, tá? Que eles acabam sendo resistentes à atuação do vento. É uma área, uma parte de uma porção de rocha que ela foi mais resistente, ela não foi degradada e, consequentemente, ela está ali por enquanto, né? Enquanto ela consegue resistir, já que todo o entorno dela foi transportado. Tudo bem? Como eu disse, onde tem predominância, presta atenção nisso, onde tem predominância de erosão pluvial, é área de clima úmido, tá? Também tem predominância de intemperismo químico. Onde tem predominância de erosão eólica, é área de clima seco, também tem predominância de intemperismo físico. Tem um outro tipo de erosão, que é a erosão glacial, mas eu estou falando dela com vocês mais a título de curiosidade, tá? Ela vai ocorrer pelo processo de expansão e contração das geleiras, que vai acompanhar a variação de temperaturas anuais em determinadas regiões. Também tem um enorme potencial em relação à transformação do relevo. Uma das consequências é a formação disso que vocês estão vendo, esses vales lindos, que são os fiordes, tá? São vales rochosos, estreitos, e que têm esses paredões bastante íngremes, tá bem? Que foram invadidos pelo mar depois do degelo. Tudo bem? Então, continuando, tem também a erosão marinha. O mar, ele também é responsável por esculpir o relevo terrestre, principalmente, óbvio, as linhas de encosta, tá? E aí ele vai gerar desgaste de algumas áreas e deposição e construção de outras. A gente vai chamar isso de abrasão marinha, tá? Esse processo transformador do mar no litoral. E um dos efeitos é a formação de falésias, que são grandes paredões rochosos no litoral, tudo bem? Um relevo escarpado no litoral. E agora a gente vai falar basicamente de formas de relevo, as principais formas de relevo que existem no Brasil. Estou falando isso para vocês só para caso vocês vejam, vocês não precisam decorar esses conceitos, mas eu quero que vocês tenham uma ideia deles, tá? Se você está falando de uma chapada, você está falando de um planalto cujo topo ele é aplainado, tá? A gente também chama de relevo tabular. Tabular, lembra de tipo, uma tábua, tá certo? Morro é uma pequena elevação do terreno, uma colina. Alguns vão chamar de relevo meia laranja. Imagina que você corta uma laranja no meio, tá? Inclusive, esses morros, eles deram nome a um segmento da classificação dos domínios morfoclimáticos feitos pelo Aziz Absaber, que a gente vai estudar mais para frente. Esses morros eles têm uma relação muito forte com a atuação do intemperismo químico, tá bem? Por quê? Porque eles acabam ficando arredondados. Lembra do exemplo do lápis que eu dei quando você escreve muito? Então, imagina que esses morros eles foram muito desgastados e isso tem uma forte relação com a atuação das chuvas, tá bem? Bom, os inselbergs, a gente acabou de falar deles, né? Eles são saliências que ficam nas regiões de clima árido e semiárido, e a gente vê que é uma estrutura mais resistente do que o material que estava no entorno. A gente também já comentou e relacionou isso à atuação, principalmente aí nessas áreas de clima muito seco, a gente vê uma atuação do intemperismo físico. O relevo escarpado é aquele que possui um declive acentuado, tá? Que aparece na borda de um planalto. Lembra que eu falei da falésia? Só que a falésia é na beira do mar, na verdade, no litoral. Aqui a gente está falando de um relevo que tem um declive acentuado em qualquer parte, tudo bem? Especificamente um planalto, desculpa. O relevo de cuesta, ele vai ser
escarpado de um lado e vai ter um declive suave no outro. Existem partes da rocha que são... Tá vendo isso aqui? Pretinho? Minha cachorra. Abusada dessa, né? Então, continuando. A gente percebe que tem uma área, que tem um pedaço, uma estrutura de rocha mais resistente ao processo erosivo e intempérico, enquanto a outra é menos resistente. Então, vai fazer um formato de relevo de um lado tem um declive suave, do outro um declive bem abrupto, acentuado. E a serra, ela tem a ver com um conjunto de formas variadas de relevo, tá? Que vai envolver escarpas, cuestas, tá? Só quero destacar que aqui no Brasil não tem dobramentos modernos, tá? Apesar de estar escrito aí como definição, não esqueçam que no Brasil não tem dobramento moderno. Então, pessoal, é isso. Fechamos aqui